A história dos arquivos secretos do Vaticano é uma das mais intrigantes e misteriosas da Igreja Católica. Esses arquivos, muitas vezes referidos como a Biblioteca Secreta da Igreja, ficam localizados em um complexo altamente protegido, que guarda documentos históricos acumulados ao longo de quase 2000 anos. Estima-se que o acervo tenha mais de 85 quilômetros de prateleiras cheias de manuscritos, cartas, bulas papais, relatórios de investigações e correspondências diplomáticas entre a Igreja e várias figuras de poder de cada época. Embora seja chamado de secreto, o termo Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum originalmente significava apenas que era um arquivo privado e reservado para o uso da Igreja, e não para o público geral. Mesmo assim, até hoje o acesso aos documentos é altamente restrito. Alguns pesquisadores com autorizações especiais podem consultar documentos de mais de 75 anos, mas o processo é rigoroso, e os arquivos mais sensíveis continuam inacessíveis, protegendo seus conteúdos de olhares externos. Entre os segredos guardados, encontram-se documentos sobre Galileu Galilei, o astrônomo que desafiou a visão geocêntrica do universo defendida pela Igreja e acabou sendo condenado pela Inquisição. Os arquivos contêm registros dos interrogatórios e cartas de retratação de Galileu, além de correspondências que revelam as tensões internas dentro da própria Igreja sobre o que fazer com ele. Outro mistério envolve os chamados Evangelhos Apócrifos, textos sagrados que não foram incluídos na Bíblia oficial e que trazem diferentes perspectivas sobre Jesus e seus ensinamentos. Alguns desses evangelhos apresentam interpretações controversas, como o Evangelho de Tomé, que sugere um lado mais filosófico e místico de Jesus. Apesar de alguns trechos desses evangelhos serem conhecidos, acredita-se que o Vaticano possa ter documentos que revelam mais detalhes e interpretações que teriam sido omitidas da doutrina oficial. Há também registros de correspondências da Igreja com governantes polêmicos, incluindo ditadores, que levantam perguntas sobre a relação da Igreja com figuras poderosas em tempos de crise. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, cartas entre o Papa Pio XII e líderes de vários países foram preservadas, alimentando teorias sobre a postura da Igreja durante o regime nazista e a neutralidade assumida pelo Vaticano. Algumas dessas cartas foram recentemente abertas ao público, mas acredita-se que ainda exista muita coisa não revelada, inclusive sobre ações secretas de ajuda aos perseguidos na época. Além disso, os arquivos guardam segredos sobre figuras místicas e controversas, como os Templários. Em 2001, um documento perdido há muito tempo foi descoberto nos arquivos, a Bula Papal de Clemente V, na qual ele absolvia os Templários das acusações de heresia antes de sua dissolução. Esse documento trouxe uma nova luz sobre a relação entre o Vaticano e a Ordem dos Templários, revelando que sua perseguição foi mais uma questão política do que religiosa. Para quem se fascina com mistérios e segredos históricos, os arquivos do Vaticano continuam sendo um tema irresistível e misterioso. Inscreva-se no canal Mundo Real e vamos juntos descobrir mais histórias surpreendentes e explorar os segredos mais bem guardados da Igreja.